Em relação ao Dorival Júnior, Sim. que vai jogar domingo, 6h30 contra o Vitória, que perdeu para o Palmeiras, que perdeu para o Santos, né? E que talvez, se perder para o Corinthians, é capaz do Thiago Carpini tomar mala. Então, o Dorival Júnior, se você olhar, o aproveitamento tá legal. Tá legal. Não tá ruim. Se você olhar as derrotas, também não. Mas, se você olhar o que você deixou de ter em relação ao que precisa, é péssimo. É, porque essas duas derrotas já pesam uma eliminação. Isso. Pesa uma eliminação. Mas eu acho que o trabalho do Dorival, os 9 jogos, está no começo ainda, né? Está no começo. Ele ficou 4 jogos sem tomar gols, o Corinthians não... Você acha que é medo de perder? Eu acho que ele ainda não tem as peças, né? Tá. O Garro voltando ontem, o Memphis voltando ontem, o Memphis jogou mal. Tudo bem, mas você não precisa entrar com 4 volantes. Não, Você entra com o Thales Magno, você entra com o Coronado, você entra com o Javier e o José Martínez. Você deixa 2 volantes no banco. O problema é na frente, que ele não tem E opção. aí você bota na frente o Thales Magno e o Memphis. Ou você traz o Memphis e meia esquerda, bota o Thales Magno e o Romero. Pô, você tem como fazer. Nesse primeiro momento ainda, o Dorival eu vejo que está se preocupando com a parte de trás, lá defensivo. Ficou 4 jogos sem tomar gol, mas esse gol que tomou custou caro, né? Custou caro. O Corinthians só foi chutar uma bola no gol e aí que eu vejo que ele está só olhando para trás. Mas sabe o que mais me irrita? Que você toma o gol aos 5 minutos, você tem mais 40. Então, mas só melhorou depois que o Garro entrou. Se foi chutar a bola no gol, aquela falta do Garro... Mas sabe por que só melhorou? Porque o Garro entrou, no meu ponto de vista, como ex-jogador e comentarista? Porque eu botei um meia. Sim, Eu não estou dizendo que o Thales Magno, não estou dizendo que o Igor Coronado não iam fazer igual fez o Garro. Talvez não, mas se você tira 2 volantes e você bota 2 e você tem 2 meias para fazer os caras jogarem, eu vou para cima do adversário. Quando eu não tenho, eu só fico atrás. E aí eu não tenho nenhum tipo de visão ofensiva em relação ao adversário. O problema é que à frente hoje ele não tem boas opções, né? Ele acaba de perder o Yuri também. Mas se você tem o Thales e o Igor Coronado, você tem que botar os 2, Veloso. Independentemente da visão tática ou da visão dos jogadores. Meu irmão, você ganha 2 milhões por mês, você vai jogar o Thales Magno, a gente renovou seu contrato, você vai jogar os 2 meias, você vai fazer isso e vocês 2 marcam. Mas fez isso? Poderia ser mais ousado. Porra! Poderia ser mais ousado. Não é verdade? Poderia ser mais ousado, mas eu acho que imaginava que, como estava o desenrolar do jogo, que o empate pudesse dar ao Corinthians a classificação, que não aconteceu. A derrota, por um certo momento, até dava, mas acabou... até o minuto final, perdendo a classificação no minuto final. Que é vergonhoso, né? O Corinthians tinha que conquistar a classificação, não depender do adversário. Ô Souza, em relação ao Dorival Júnior que você disse, e também aos jogadores. Né? O que você viu dos jogadores ontem e o que reflete uma eliminação para você ter 2 campeonatos só. Você tem a Copa do Brasil e você tem o Brasileiro. Ô, craque, o que me parece é que os jogadores do Corinthians não sabem jogar essa competição. É um time morto. E, cara, jogar Libertadores... Na verdade, o Corinthians não sabe, Souza. Cara... O Corinthians é diferente do São Paulo. O Corinthians é diferente do Palmeiras hoje. O Corinthians é diferente do Flamengo hoje. Essa é a grande verdade. Eu acho que o cara que não entendeu, ficou muito claro, foi o Memphis. Não, ele não entende. Não jogou nada, nem da Sul-Americana, nem na nada, ele não entende que o argentino dá soco na cara, ele não entende que os caras jogam a Vera. Ele não entende isso, e as pessoas não explicaram isso pra ele. Quer se jogar toda hora. A esperança do torcedor corintiano é essa parada, né? Que o Dorival faça algo diferente, porque a minha crítica ao Dorival é o quê? O Dorival, o time do Dorival jogando hoje com o Corinthians é totalmente diferente do São Paulo. Mas você vê como é que é a vida, né? A gente que comenta jogo, a gente que apresenta, vocês que escrevem aí, né? Nossa, vai ser importante a parada, não vai? Aí eles voltam. Aí eles falam assim, todos falam, sem exceção. Pô, tá sem ritmo de jogo, hein? É sempre uma então, desculpa. o que é importante? A parada ou você ter um planejamento para a parada? Se você tem um planejamento para a parada, você descansa os seus jogadores, que é o que o Palmeiras vai fazer, né? Num certo momento do campeonato. Os outros, você descansa, peraí, nós estamos bem pra caramba. Então, o que a gente precisa? A gente precisa disso, então vamos atrás disso. Não, o Corinthians, com a parada, aonde está o dinheiro? O gato comeu e ninguém viu. Aonde está o treinador de entendimento político? Qual é a moral que tem o Fabinho para pensar em contratar alguém? Vai discutir com quem? Não, então, exatamente isso. E se hoje o Corinthians está na situação que está, sem estar pior, é por causa do Fabinho para mim.
Então, aonde que tá? O que eu faço? E na parada, para um time como o Corinthians, às vezes é até pior, você quer saber? Tem que ver. Não né? sei. Tem isso. É uma visão. Craque, a minha crítica ao Dorival é que assim, o Dorival, os times de Dorival sempre se impõem onde vai jogar. Corinthians ontem, até tomar o gol, o Corinthians só melhorou porque o Huracão foi para trás, começou Não foi a se isso não. defender. Não, desculpa, só pensamento. Sabe o que aconteceu? O Huracão já estava classificado. Isso é o que eu vi no jogo, que eu faço o jogo todo. Aí, quando ele começou a deixar os outros caras jogarem, porque ele vai disputar o título. Tirou todo mundo. E aí ele tirou todo mundo. Ele tirou todo mundo, e quando qualquer time de futebol tira todo mundo, você perde o padrão. O que é o padrão? O lateral fica aqui, o zagueiro fica aqui, o quarto-zagueiro fica aqui, o lateral esquerdo fica aqui, o volante fica aqui, o outro volante fica aqui, o meia fica aqui, os dois extrema fica aqui, o centroavante. O que aconteceu com o Huracão? O Huracão perdeu tudo. Aí onde o Corinthians deu uma... Melhorada. Foi por causa do treinador, Craque, do adversário. Por incrível que pareça, aquele time Quer dizer, eu ontem enxerguei isso. só tinha um titular, que era o zagueiro que ele tirou do segundo tempo. Tirou o zagueiro no segundo tempo, que era um zagueiro titular, e mudou. E mesmo assim. Tava de capitão esse. E mesmo assim o Corinthians não conseguiu colocar o padrão. E isso que o Dorival poupou os jogadores. Isso não existe. Poupou o jogador para quê? Para quê? Para fazer uma vergonha daquela? Só para completar, craque, os números do Dorival que a gente está mostrando na tela, para mim eles são inflacionados por uma sequência positiva contra adversários teoricamente mais fracos. Mas ganhou. Dessas 5 vitórias, 2 são contra o Novo Horizonte. Tá bom? O Palmeiras ganhou de adversário fraco, o Flamengo... A tabela do Palmeiras foi complicadíssima Não, no mas Campeonato ganhou Brasileiro. não, estou falando no geral, estou falando dos números Sim. dele. Ganhou. Ganhou não, beleza, ganhou. Mas eu acho que esses 63% de aproveitamento, eles são fruto de 2 vitórias contra o time da Série B, contra o Santos em péssima fase. É uma sequência que era pro Corinthians ter um aproveitamento ainda melhor.